A Fossa das Marianas é um dos lugares mais misteriosos e extremos do nosso planeta. Localizada no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas e próxima da ilha de Guam, ela se estende por cerca de 2.550 quilômetros de comprimento e chega a 70 quilômetros de largura. Mas o que mais impressiona não é seu tamanho horizontal, e sim sua profundidade. O ponto mais fundo, conhecido como Challenger Deep, atinge mais de 11.000 metros abaixo do nível do mar. Para você entender melhor, se o Monte Everest fosse colocado dentro da fossa, o topo da montanha ainda ficaria coberto por mais de 2.000 metros de água. É como se fosse um abismo sem fim, um lugar que, mesmo existindo aqui na Terra, parece pertencer a outro mundo. A formação dessa fenda gigantesca está ligada a um processo chamado subducção tectônica. Isso acontece quando a placa tectônica do Pacífico desliza para baixo da placa das Filipinas. Essa colisão gera terremotos e vulcões submarinos, o que torna a região uma das áreas geologicamente mais ativas da Terra. Ou seja, a Fossa das Marianas não é apenas profunda, ela é dinâmica, em constante transformação, um verdadeiro caldeirão natural escondido sob as águas do Pacífico. Explorar esse abismo sempre foi um enorme desafio. Em 1960, os exploradores Jacques Piccard e Don Walsh entraram para a história ao descerem até o fundo da fossa a bordo do batiscafo Trieste. A descida levou quase 5 horas e a volta mais 4. Lá embaixo, a pressão era tão esmagadora que qualquer falha poderia ser fatal. Mesmo assim, eles conseguiram observar a presença de organismos vivos, provando que, mesmo nas condições mais extremas, a vida encontra um jeito de existir. Décadas mais tarde, em 2012, o cineasta James Cameron realizou uma expedição solo com o submersível Deep Sea Challenger. Ele desceu sozinho até cerca de 10.908 metros e permaneceu horas explorando o fundo. Cameron descreveu o lugar como desolador, silencioso e surreal, algo que parecia vir de outro planeta. Mais recentemente, em 2019, o explorador Vitor Vescovo bateu o recorde de profundidade ao descer a 10.928 metros no submersível DSV Limiting Factor. E o que foi encontrado nessas descidas? Criaturas que parecem ter saído de um filme de ficção. Já foram registrados peixes translúcidos, crustáceos gigantes e micro-organismos chamados extremófilos, capazes de sobreviver a pressões milhares de vezes maiores do que as da superfície. Esses seres resistem à escuridão total, ao frio quase congelante e a condições tóxicas. Para os cientistas, estudar esses organismos é como ter uma janela para outros planetas. Se a vida consegue existir em um ambiente tão hostil como a Fossa das Marianas, talvez ela também consiga existir nos oceanos subterrâneos de luas como Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno. Mas nem tudo o que foi encontrado lá embaixo é motivo de fascínio. Expedições recentes revelaram algo alarmante. Mesmo no ponto mais profundo do planeta, já existe poluição humana. Amostras coletadas no fundo da fossa mostraram resíduos de plásticos e até compostos químicos tóxicos, chamados PCBs, que foram banidos há décadas. Isso significa que a nossa ação já alcançou até mesmo o abismo mais remoto e inacessível da Terra. A pressão no fundo da fossa é tão absurda que equivale a colocar 50 aviões Boeing 747 em cima de uma pessoa. Isso explica por que a exploração é tão perigosa e difícil. Qualquer submersível que tente descer precisa ser construído como uma cápsula blindada, preparada para suportar forças que destruiriam praticamente qualquer outra estrutura. Mesmo assim, apenas alguns veículos e poucas pessoas conseguiram realizar essa façanha ao longo da história. E é justamente esse mistério, essa inacessibilidade, que alimenta várias teorias e lendas. Algumas pessoas acreditam que criaturas pré-históricas, como o lendário Megalodon, possam ter sobrevivido escondidas em suas profundezas. Outras especulam sobre espécies gigantes nunca vistas antes pela ciência.
Embora não haja provas concretas, o fato de a maior parte da fossa ainda ser inexplorada mantém vivas essas teorias. Afinal, quem pode garantir o que realmente existe em um lugar tão remoto e desconhecido? A geologia do local também é fascinante. A fossa é um verdadeiro laboratório natural para entender como o planeta funciona. A subducção tectônica não apenas criou esse abismo, mas também influencia o clima, os ecossistemas marinhos e até a formação de cadeias de ilhas e vulcões próximos. Cada detalhe ajuda os cientistas a entender melhor os processos internos da Terra. E ainda há o potencial científico e tecnológico. Estudar os micro-organismos que vivem na fossa pode abrir caminho para avanços médicos, como novos antibióticos e tratamentos. Os minerais encontrados em suas profundezas também podem ser úteis para o desenvolvimento de tecnologias futuristas. Além disso, entender como a vida sobrevive ali pode nos ajudar na exploração espacial, servindo como modelo para procurar formas de vida em outros planetas. O mais intrigante é que, mesmo com toda a tecnologia atual, conhecemos mais a superfície da Lua e de Marte do que o fundo dos nossos oceanos. Isso significa que a Fossa das Marianas ainda guarda segredos que nem sequer imaginamos. Cada expedição responde a algumas perguntas, mas levanta muitas outras. Será que um dia conseguiremos explorar completamente esse abismo? O que mais existe lá, escondido em sua escuridão eterna? E se os segredos da fossa não revelarem apenas criaturas novas, mas também respostas sobre a origem da vida na Terra e até fora dela? A verdade é que a Fossa das Marianas continua sendo um dos lugares mais fascinantes e enigmáticos do planeta. Um abismo silencioso e implacável, onde a ciência e a imaginação se encontram. Um lembrete de que, por mais que avancemos, ainda conhecemos muito pouco do nosso próprio mundo.